Então, na palavra do Senhor diz que temos que nos alegrar com os que se alegram, não é? Chorar com aqueles que choram, não é verdade? Então eu tenho-vos a dizer que sendo cegos com quem é cego e não vou olhar para o relógio, amém? Aleluia! Então estamos aqui para falarmos de vitória, amém? Aleluia! E quem é que está aqui para ser vitorioso? Glória a Deus! Mas tenho-vos a dizer que vocês já são vitoriosos. Não é por vir aqui que vocês vão ser, mas vocês já são em nome de Jesus. Amém? E querem ver onde é que diz isso? Romanos 8 e versículo 37. E então em Romanos 8, 37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Amém. Então não somos vencedores, já somos mais do que vencedores. Aleluia, Deus. Amém? Então o apóstolo Paulo, quando escreveu esta parte ao povo de Romanos, a gente vê que o povo era perseguido, que o povo tinha tribulações, que o povo tinha lutas. Amém? Assim como nós temos lutas, temos perseguições, temos maus momentos. Mas em tempo algum, Jesus também não disse que nós não iríamos ter nada disso. Então, ser vitorioso não significa nós não termos lutas, porque nós todos os dias somos levados como ovelhas ao matador, como diz o versículo anterior, que diz: como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinados ao matador. Então, meus amados, todos os dias nós estamos destinados à morte. Todos os dias nós estamos destinados às perseguições. Todos os dias nós temos que acordar pela misericórdia de Deus, preparado para as afrontas, para aquilo que nos vem a tentar contra a nossa vida, para que nós possamos assim perder a nossa fé, para que nós possamos perder a nossa salvação, porque é isso que o inimigo quer de mim e de cada um de nós, que nós possamos nos distrair e perder a salvação. Mas Deus protege o seu povo. E aqui eu creio que está o povo de Deus, o povo eleito, os sacerdotes, e por isso eu creio que Deus está no controle de cada um de nós, com a sua poderosa mão, a proteger e a cuidar. Porque se nós formos ao versículo a seguir, ao 38, diz que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demónios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Então, se nós estivermos enraizados no amor de Deus, se nós buscarmos a presença de Deus, se nós quisermos estar assim com a nossa vida junto de Jesus Cristo, não há nada que possa impedir a separação entre nós e Deus nos dias que possam vir. Podem vir o que vier, mas nada nos irá separar do amor de Deus. Porque aquele que está em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Amém? E não somos os únicos a sofrer perseguições, não somos os únicos a passar por maus períodos da vida, porque os nossos antepassados também passaram. E nós, hoje em dia, somos cristãos mimados. Porque hoje em dia dói-nos uma unha e nós já fazemos um drama. Se a gente atentar para a vida de José, se a gente atentar para a vida de Davi, por que é que a gente se lamenta nos dias de hoje? Porque somos mimados. Porque fomos crescidos num berço de mimo e não sabemos o que são verdadeiramente perseguições, não sabemos o que é ser verdadeiramente rejeitado, não sabemos o que é ser verdadeiramente humilhado. E por isso qualquer coisinha, nós já ficamos todos, como se diz em Portugal, enfunados e já viramos as costas
a todos, já viramos as costas à igreja como se o problema estivesse na igreja e nós acabamos por instintivamente virar as costas, não a quem nos feriu nem a quem nos maltratou, mas viramos as costas a Deus. Então, nós, se queremos ser como José, como David, chamados por Deus, temos que suportar todas as afrontas antes de chegarmos à vitória como eles chegaram. Porque eles sofreram rejeição, porque eles sofreram injustiça, porque eles sofreram perseguição. E a verdadeira vitória começa no caráter, não no trono. Eles chegaram ao trono, mas até lá suportaram o processo. Até lá eles moldaram o seu caráter. Até lá eles tinham o propósito de Deus e conseguiram fazer o processo passo a passo até conseguir a vitória. Então nós hoje aqui também temos as nossas promessas de Deus, mas também temos que suportar o processo. Seja ele como for, nós temos que estar dispostos a suportar o que quer que seja para alcançar a vitória, que é a nossa salvação, que é a nossa vida eterna. Podemos querer carro, podemos querer casa, podemos querer essas bênçãos. Sim, Deus também nos dá, mas o nosso foco, a nossa verdadeira vitória, a nossa busca cessante na casa do Senhor tem que ser pela presença de Deus e com os olhos focados na salvação. Tudo o demais são acréscimos, são mimos que Deus nos dá e não são bênçãos que nós temos que estar constantemente a exigir de Deus, mas sim temos que o nosso foco é a salvação e a vida eterna. Então, nós vamos agora ver como é que podemos moldar o nosso caráter. Se nós olharmos para o ponto mais pequeno do nosso caráter, é preparar o nosso coração. É nós prepararmos a nossa vida pessoal. Porque temos que ajustar o nosso caráter desde o ponto mais pequenino até o ponto maior, de grau a degrau. Assim, conforme nós crescemos, começamos por andar ao colo, depois começamos a gatinhar, começamos a dar os primeiros passos, depois as corridas. Assim é o nosso processo também. Temos que começar pelo ponto mais pequenino, que é o nosso coração. E o que é que diz na palavra do Senhor? Sobretudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Provérbios 4:23. Porque tudo começa no nosso interior, tudo começa no nosso coração, no nosso pensamento, nas nossas intenções, nas nossas motivações. Porque nós temos que ter temor a Deus, mesmo quando ninguém está a ver. Porque é fácil nós virmos ao culto, é fácil nós manifestarmos ou mostrarmos o nosso temor a Deus aqui na igreja. E no secreto, qual é o nosso temor a Deus? Porque o verdadeiro caráter nasce no secreto, não no púlpito. O que somos sozinhos define o que seremos em público. Então nós temos que trabalhar quando estamos sozinhos. O que somos quando estamos sozinhos. Como é que temos que ser quando estivermos em público. Então, se nós prepararmos o nosso coração e o nosso pensamento nestas bases, sabemos que as coisas vão progredir ao jeito que Deus quer. O segundo ponto, o segundo aspecto que nós temos que melhorar o nosso caráter é a casa. Como é que somos em casa? Porque aquilo que nós somos em casa é como se estivéssemos no primeiro altar. Porque a casa é o nosso primeiro altar. E como digo, o que é que diz na palavra do Senhor? Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Porque antes, meus amados,
servimos à igreja, nós temos que servir em casa. Antes de nós cultuarmos na igreja, temos que cultuar em casa. Antes de nós virmos para a igreja e poder assim corrigir os nossos irmãos, também temos que corrigir os nossos cônjuges, temos que corrigir os nossos filhos, também temos que ser corrigidos, claro, porque temos que nos apoiar uns aos outros e assim nos ajustarmos também uns aos outros. E se não fizermos esse exercício, se não formos assim em casa, com aqueles que são mais próximos, com aquele que nós amamos, como é que podemos amar aqueles que estão connosco uma vez por semana e que a nossa intimidade não é assim tão grande? Vai ser mais difícil. Então nós temos que assim servir em casa como na igreja. Temos que ter respeito entre os familiares, temos que ter honestidade, temos que assim praticar o perdão em casa. Porque muitas vezes nós não praticamos o perdão em casa e queremos que o nosso irmão na igreja, aquele desconhecido, o nosso colega de trabalho, pratique o perdão. Quando nós sabemos o que é e o que significa e as consequências do não perdão e queremos exigir dos outros aquilo que nós muitas vezes não fazemos em casa. Então nós temos que assim praticar o nosso caráter. E não há caráter no altar se não existir o caráter em nossa casa. Porque a casa revela quem você verdadeiramente é. Outro aspecto é a vida diária fora da igreja. Como é que é a nossa vida fora da igreja? A palavra do Senhor diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Alguém já leu isto hoje? Amém? 1 de Pedro 1,15. Então nós temos que ser santos em todo o nosso modo de viver. Não temos que ser só santos na igreja. Não temos que ser só santos com os nossos colegas, com aqueles que são cristãos e com aqueles que não são cristãos. Nós já podemos fazer tudo o que queremos e que podemos fazer aquilo que eles fazem e deixamos-nos assim levar pelo modo do povo viver e não somos influenciadores e deixamos de ser influenciados. Como é que nós somos no trabalho? Aqui sim, o caráter é verdadeiramente aprovado. Porque no trabalho, muitas vezes, nós somos os únicos cristãos. Somos os únicos crentes. E somos confrontados, somos questionados, somos apontados, somos chamados de fanáticos. E como é que a gente reage a essas situações? Como é que nós reagimos quando, se andássemos na escola, se tivessem aqui jovens, como é que iriam ser a postura deles perante os colegas? Como é que nós somos nas amizades? E o pior é como é que nós manifestamos o nosso caráter nas decisões difíceis. Muitas vezes deixamos de não agir pelo Espírito, deixamos sim levar pela carne, pela nossa força, pelo nosso intelecto, pela nossa consciência. E muitas vezes damos-nos mal porque nos deixamos não ser guiados pelo Espírito Santo. E nestas alturas é que o caráter aparece quando assim é testada a fé no mundo. Porque é aí que nós temos que mostrar a nossa santidade. É aí que nós temos que ter domínio próprio. É aí que nós temos que ter a mansidão. É aí que nós temos que parar e não dizer o que nós queremos, mas sim, muitas vezes, substituir aquilo que nós acharíamos que era para ser dito por um silêncio, por um virar das costas. Por Deus que abençoe virar as costas e seguir o nosso caminho. Podemos ir entalados com aquilo que queríamos dizer na garganta,
Mas se nós permanecermos no silêncio, se calhar esse é o bom caráter que o cristão tem que ter nas horas difíceis. E na igreja, qual é o nosso caráter? Qual é a nossa postura na igreja? Qual é o nosso caráter como irmãos? Qual é a nossa atitude na comunhão e no serviço da igreja? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mateus 5,16. Porque na igreja é fácil. É fácil nós estarmos na igreja, é fácil nós servirmos. É fácil na igreja, tudo parece que flui debaixo do Espírito Santo. Estamos rodeados também, sim, pela presença do Espírito Santo. Mas a nossa mente sabe que na igreja nós não podemos nos privar, na igreja nós não nos podemos, assim, ser influenciados por outras vidas, porque somos todos cristãos, somos todos crentes, e então quase todos, naquele momento, estão no mesmo caminho, unidos. Mas é preciso aprender algumas coisas também para assim termos um bom serviço, vivermos em verdadeira comunhão também dentro da igreja. Porque na igreja nós aprendemos a ser submissos. Custa muitas vezes praticar a submissão na igreja, mas temos que a praticar. Não só na igreja, mas se nós assim conseguirmos ser submissos aos nossos líderes, se nós conseguirmos, assim como hoje já foi falado, se nós conseguirmos obedecer aos nossos líderes, à palavra daqueles que já têm uma grande caminhada, aqueles que já viveram algo que nós muitas vezes pela nossa imaturidade ainda não passamos por isso, se nós acatarmos, mesmo que seja difícil, sabemos que espiritualmente estamos a ser fiéis com aqueles que são os nossos superiores e sabemos que se nós cumprirmos as diretrizes, sabemos que algo vai acontecer de bom. Mas muitas vezes as orientações dos nossos líderes vêm contra os nossos desejos carnais e aí pronto, temos uma guerra montada. A carne contra o espírito e quem vai prevalecer deveria ser, por vezes, o espírito, mas por vezes nós damos mais valor ao nosso eu, à nossa vontade, ao nosso pensamento e a carne vence. E depois acabamos nós por nos magoarmos desnecessariamente. Na igreja nós aprendemos a ser humildes, aprender a humildade, significa a simplicidade, significa nós acatarmos aquilo que vem de cima. E como diz na palavra, que os humildes herdarão o reino dos céus. Então, temos que ser todos humildes, se assim queremos ser vitoriosos, se assim queremos viver no reino dos céus um dia. Então, nós temos que também, assim, praticar o amor ao próximo. E quando nós praticamos o amor ao próximo, aí vem também o perdão, a libertação do perdão. Porque o perdão, quando a gente não liberta, ele cria raízes na nossa alma, ele vai assim provocar, como diz na palavra do Senhor, por vezes, dores aos nossos ossos. Ele vai trazer doenças físicas porque nós não liberamos o perdão. Então, o segredo aqui de amarmos uns aos outros é que também nós conseguimos praticar a libertação do perdão perante o próximo. Porque se nós assim o fizermos, nós vamos estar a viver verdadeiramente como na igreja primitiva, vamos estar a viver uma unidade sem falsidade. Porque o caráter cresce em relacionamento. O caráter nunca cresce em isolamento. Então, se nós queremos moldar o nosso caráter, nós temos que estar
em relacionamento uns com os outros, porque não é sentado na última cadeira do culto, ser o último a chegar e o primeiro a ir embora para não se cruzar com mais ninguém, que o relacionamento vai melhorar, que o nosso caráter vai ser aperfeiçoado, porque nós estamos a fugir dos restantes irmãos e acabamos por estar somente a viver focados naquilo que nós achamos, naquilo que nós queremos. Por isso é bom que nós nos envolvamos uns com os outros e que possamos conviver e trocar as nossas experiências uns com os outros e consigamos também aprender uns com os outros, porque todos nós, independentemente da escolaridade, da nacionalidade, da cultura, temos sempre algo para ensinar ao próximo. Pode parecer aqui o maior intelectual do mundo, certamente cada um de nós tem algo também para lhe ensinar. Certamente uma experiência que nós já possamos ter vivido, uma experiência se calhar de pobreza, de dificuldade, coisa que se calhar ele nunca passou por isso, mas ele poderá aprender quais são as formas de todos nós assim vivermos e conseguirmos ultrapassar esses problemas. Então vamos a um penúltimo caráter, que é o altar, ministério e responsabilidade. Porque aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16, 10. O altar não forma caráter. Ele revela o caráter de cada um de nós, amados. Porque muitos anseiam o altar para mostrar caráter, mostrar poder, mostrar se calhar tudo, mas tudo aquilo que não vive, tudo aquilo que não é. Então o caráter não forma caráter de ninguém, mas simplesmente, muitas vezes a gente conhece as pessoas quando as deixamos ou quando elas sobem ao altar. Porque se houve fidelidade nas coisas pequenas, se houve obediência no secreto, se houve transformação verdadeira, sabemos que o altar é a consequência, não o ponto de partida. Porque muitos acham que o altar é o ponto de partida, mas estão enganados, estão errados. Porque o caráter, o altar, é sim onde as consequências de todos aqueles aspectos que nós falamos para trás se vão revelar e vai ser a consequência e não o ponto de partida. Então vamos ao caráter, vamos ao ponto maior que nós temos que alcançar. Quem sabe qual é que é? A eternidade. Este sim é o ponto principal que nós temos que assim nos focarmos, assim lutar e assim querer e desejar chegar. Porque se nós desejarmos, se nós queremos, se nós trabalharmos para isso, nós vamos ser mais do que vitoriosos. Nós vamos alcançar a verdadeira vitória, que é essa que nós temos que sim buscar todos os dias. Preparando-nos para uma pátria celestial, diz em Hebreus 11:16. Porque tudo aponta para isto. E o que é que aponta? Para a gente alcançar a eternidade? Não agradar a homens. Quantos é que nós, muitas vezes, já tentamos agradar o homem e deixamos de agradar a Deus? Porque sabíamos que íamos contra a palavra de Deus. Sabíamos que aquilo não era para ser feito, mas nós, para agradarmos o nosso próximo, com medo de perder a amizade, com medo de perdermos o companheirismo, nós agradamos o homem e entristecemos Deus e o Espírito Santo. Quantos é que nós, muitas vezes, já tentamos buscar posição, mesmo sabendo que é contra a vontade de Deus? Nós não temos que buscar posição, mas sim temos que viver para Deus. Porque quando vivemos para Deus, aí sim estamos a buscar a verdadeira posição que Deus quer para cada um de nós. Porque esse sim é o caráter que nós hoje construímos e que vai ecoar na eternidade.
é estar a trabalhar para Deus, é estar a viver para Deus e não agradar e não tentar agradar o nosso próximo, porque não é Ele que nos vai dar a salvação, não é Ele que nos vai dar a vida eterna, mas sim Deus. Então é esta a verdadeira vitória que nós temos que buscar. Porque quando nós deixamos de buscar a presença de Deus, quando nós optamos por vir ao culto, muitas vezes para agradar os nossos irmãos, quando nós vamos ao culto, muitas vezes só de corpo e não de mente, para que o pastor não pergunte porque é que hoje, ou porque é que no outro dia, ou porque é que tal dia não vieste ao culto, não está a agradar a Deus. Porque nós temos que vir ao culto com prazer, com alegria, com a certeza que vimos agradecer a Deus as dádivas que Ele nos dá no dia a dia. Porque nós temos que vir ao culto não com a vontade de alcançar a vitória, mas sim com a vontade de agradecer a Deus as vitórias, a vida que Ele nos dá diariamente. Porque há, e vocês sabem que sim, e certamente já ouviram muitas vezes alguém dizer que vem ao culto buscar a sua bênção. Muitos dizem: eu vou ao culto porque vou buscar a bênção que Deus tem para mim. Certamente alguém já ouviu isto. Eu já ouvi muita gente dizer: hoje vou ao culto buscar a minha vitória. Hoje vou ao culto buscar a minha bênção. E certamente eu ouvi isto e nunca parei no tempo a pensar. Mas já fui confrontado com esta realidade. Porque quando nós vimos um culto com a intenção de vir buscar a nossa bênção, nós estamos a dizer indiretamente que o sacrifício de Jesus na cruz não foi o suficiente. Cada vez que nós vimos ao culto com este pensamento, nós estamos a crucificar Jesus Cristo novamente naquela cruz, porque achamos que aquilo que Ele já fez por mim e por si não foi o suficiente. Quando Ele já foi sacrificado, quando Ele já nos libertou, quando Ele já nos deu acesso ao Pai, quando por meio dele nós temos direito a alcançar a vida eterna. O que é que nós queremos mais a não ser a vida eterna? É os carros? É as casas? É o bom trabalho? É o marido? É isso que nos vai contentar? Pode ser momentaneamente e no futuro. O que é que nos vai alegrar? Então nós não temos que vir ao culto com a mentalidade de troca. Porque nós não temos que vir ao culto com o intuito que Deus resolva algum problema. E muitas vezes muitos dizem: se Deus resolver o meu problema, eu continuo a ir ao culto. Ali existe Deus. Ali é uma casa de oração onde Deus existe. E se Deus não faz, vir às costas à igreja, porque ali não se prega a palavra, porque ali não existe a presença de Deus, porque ali não há milagres, porque não é por haver muito barulho, não é por haver muito grito, não é por as pessoas caírem, não é por haver boas luzes e bom som que Deus se manifesta, porque muitas vezes aí Deus está fora dessa bagunça. Ali o que existe é o espírito da emoção, é um culto de emoção e a puxar pelas emoções de cada um e ficam confundidos a pensar que é emoção e saem dali contentes e felizes, mas não passou de um momento de emoção somente e Deus, se calhar ali nunca esteve presente. Então nós temos que ser como José, temos que ser como Davi, e José foi fiel em todos os seus momentos da sua vida. Porque se nós olharmos para Gênesis 37 e no versículo 5, certa vez, quando contou aos seus irmãos, certamente José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Então, meus amados, sonhos não anulam processos. José teve sonhos, sim,
José sonhou, mas foi fiel até ao fim. José passou por poços. José passou por escravidão. José esteve preso. Mas a vitória de José não foi feita imediatamente, mas ele passou por estes processos todos. Então nós não somos diferentes. Nós também temos que aprender a passar pelos nossos processos. Muitas vezes nós temos que cavar até os nossos próprios poços para ter água, sozinhos. Depois de termos água, já temos muita companhia, mas temos que aprender a viver na solidão. Temos que aprender a viver a rejeição. Temos que aprender a viver na injustiça da vida, que é as nossas prisões. Porque se aprendermos a ultrapassar tudo isto com a presença de Deus, as coisas vão ser mais fáceis. Porque José permaneceu fiel em ambientes injustos. José permaneceu fiel na prisão. José permaneceu fiel na casa de Potifar. Porque se formos ao versículo Gênesis 39, 21, a gente vê que Deus estava com ele. Deus estava com José. Então, se nós formos fiéis, se nós buscarmos constantemente a presença de Deus, onde quer que nós estejamos, onde quer que nós passamos, aquilo que nos possam fazer, se nós estivermos com a presença de Deus, se Deus estiver sempre connosco, nós iremos ser sempre exaltados, independentemente no sítio e nas circunstâncias onde estivermos. Porque José, por onde passou, foi sempre exaltado. Porque se nós formos exaltados, sabemos que vamos ter a vitória de Deus. E essas vitórias muitas vezes poderão abençoar outras vidas. Porque somos abençoados para abençoar. E José foi abençoado pela vitória para abençoar aqueles que o maltrataram. Aqueles que o quiseram ver morto. Aqueles que o lançaram para a escravidão. Foram aqueles que depois foram socorridos pelo seu próprio irmão. Porque José soube desde muito cedo que a vitória deles estaria se ele perdoasse. Eu creio que ele desde muito cedo perdoou aos seus irmãos, independentemente do que lhe fizeram. E será que se não lhe fizessem nada disso, José chegaria onde chegou? Então, não olhe para aquilo que lhe fazem como uma maldição, mas por vezes poderá ser a rampa de lançamento para que nós nos possamos acordar, para que nós nos possamos despertar, para que nós possamos ter atitude e buscar aquilo que nós sonhamos. Porque muitas vezes nós sonhamos, mas entramos no comodismo e guardamos os nossos sonhos na gaveta e eles ficam lá adormecidos. Porque se nós vemos em Gênesis 50 e no versículo 20 ao 21, vamos reparar que Deus transforma mal em bem. Então aquilo que muitas vezes o homem lhe pode fazer, aquilo que nós chamamos e reparamos que é mal, pode ser transformado em bem. Porque Deus tem essa capacidade de transformar o mal que nos fazem em bem para a nossa vida. Porque vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. Assim lhes falou, assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Falas de José para os seus irmãos que vieram em busca de pão naquele tempo de seca, e José, que já era o governador do Egito, os libertou da morte. Aquele que os queria matar um dia
foram socorridos por José. Então aquele que hoje o poderá querer matar, poderá ser aquele que o vai vir até si para ser alimentado. Por isso, se alguém faz algum mal, libere perdão, prossiga os seus processos, porque não sabe o que é que Deus tem para si no dia de amanhã. Não sabe se esse que o maltratou vai ser esse que vai ter que se humilhar a si para pedir o socorro e ser abençoado pelas suas mãos um dia. Então, o vitorioso permanece fiel mesmo quando ninguém está a ver. E se nós olharmos para a vida de Davi, é um pouco diferente, mas parâmetros acabam por ser quase iguais. Porque Davi também viveu com uma vida debruçada, com uma vida alicerçada em Deus. E se nós olharmos para o Salmo 18:2, diz que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, é o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. É o que Davi escreveu, é o que Davi deixou para testemunho de cada um de nós. Então nós temos que assim olhar para estas palavras. Se Deus era com Davi, Deus também será conosco. Porque Davi foi daqueles que teve a vitória antes de subir ao trono. Davi foi vitorioso muitas vezes antes de ser rei. Porque Davi venceu leões. Davi lutou contra ursos. Davi venceu o Golias antes de ser o rei de Israel. Então você tem muitos leões, tem muitos ursos, tem muitos Golias, mesmo antes de olhar para o seu ponto alto da sua vida. Até lá eles vão vir, os leões vão rugir, os leões vão se virar contra si, gigantes vão se levantar, mas permaneça alicerçado em Deus. Vá na força de Deus, porque não são estes problemas, não são estes gigantes que se levantam contra a sua vida que irão vencê-lo. Porque Deus está consigo. Davi não se baseou e não se confiou ou não quis saber da armadura que lhe deram para vencer os gigantes, mas sim disse que Deus era quem estava com ele. Porque foi assim que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Davi nunca foi certo toda a vida. Davi errou. Davi pecou. Assim como nós também erramos. Assim como nós também pecamos. Mas o nosso segredo será também o segredo que Davi usou. Foi o rápido arrependimento. Porque sabemos que não vamos ter uma vida perfeita, nem nunca vamos ser perfeitos até à vinda de Jesus Cristo, porque até lá nós vamos cair. Mas se nós nos levantarmos rápido, se nós reconhecermos o nosso erro, Deus nos perdoa rapidamente. Porque Davi descobriu muito cedo que a vitória também era espiritual. E nós podemos ver no Salmo 51. Se vocês lerem em casa o Salmo 51, vão ver como Davi se arrependia, o que Davi falava com Deus, o que Davi pedia a Deus para percorrer o corpo dele e ver se existia alguma coisa má nele e que o pudesse libertar de todo esse pecado. Porque Davi vivia debaixo de um arrependimento espiritual todos os dias. Porque se nós queremos ser vitoriosos, temos que confiar mais em Deus do que nas nossas próprias forças. Porque se nós nos alicerçarmos, se nós nos focarmos nas nossas forças, como diz no livro de Provérbios, se nós nos alicerçarmos sobre o nosso pensamento, nós vamos estribar, nós vamos nos perder, nós vamos acabar por fazer o caminho errado. Então, meus amados, o que é que nós hoje aprendemos com José ou com Davi? Ou melhor, o que é que nós nos relembramos das histórias de José e de Davi? Porque aprendemos que a vitória começa no secreto. Deus usa processos para formatar, para
formar caráter. Amém? Então, meu amado, a espera faz parte do plano. E nunca se esqueça, aquele que é fiel no pouco será exaltado no tempo certo. Como a nossa irmã Camila já falou, varrer a igreja, limpar a igreja é uma oferta para o Senhor. Pode parecer pouco, pode parecer um ato de humilhação, mas o pouco que você possa fazer para Deus, se o fizer com amor, se o fizer com fidelidade, Deus vai também conceder o muito. Então, José, e para concluir, José foi daqueles homens que venceu sem se vingar. Amém. Davi venceu sem perder o coração. Então, meus amados, em Cristo somos chamados a vencer. Não, meus amados, são batalhas externas, porque essas também fazem parte, mas vencer aquelas batalhas internas da nossa vida. Combater o nosso eu, combater o nosso pensamento, combater a nossa carne, porque essas sim são aquelas vitórias que nos custam muitas vezes a vencer e que nós não queremos vencê-las porque achamos que elas estão no nosso secreto. Mas se nós vencermos as nossas batalhas interiores, se nós batalharmos contra o nosso eu, nós vamos mudar o nosso caráter. Pode ter certeza que muitos dos gigantes vão cair por terra, porque o eu de cada um de nós, por vezes é o maior gigante da nossa vida, é esse que nos afronta todos os dias e nós acabamos por nos humilhar e ceder à vontade dele e não vivemos o caráter que Deus tem para cada um de nós. Então, a maior vitória, meu amado, é permanecer fiel até ao fim. Porque é a melhor recompensa. E como pergunta final, meu amado, você quer aprender a vencer circunstâncias ou ser formado para viver uma vitória completa? Você quer apenas aprender a viver e a vencer circunstâncias ou quer uma vitória completa? É a pergunta que eu deixo para cada um levar para casa. Amém? Amém, Jesus. Vamos orar?